Vivemos na era da exposição digital, onde as redes sociais se tornaram a vitrine das nossas vidas particulares e cotidianos em busca de fama. Então, pensando nisso, querendo falar mais sobre isso, eu trouxe hoje a psicóloga Nayara Lucas. Seja muito bem-vinda, Nayara. Obrigada. Nayara, qual a principal motivação das pessoas se exporem tanto nas redes sociais? Hoje em dia, né, a gente tem essa necessidade de engajamento, de se provar, provar que cresceu na vida, provar que é bom, provar que fez aquela plástica e tá mais bonita, então vai muito por isso aí. Em relação a isso de mostrar, de querer provar, existe um limite de: "Ah, eu vou me expor, mostrar isso para as pessoas". Qual é o limite de exposição nas redes sociais? O ideal é que existisse, que as pessoas, de maneira geral, tivessem uma ponderação com o que elas expõem, até porque quando vai para as redes sociais, a gente não controla mais, né? Aquela foto, aquele vídeo, aquela fala, você perde o controle daquilo ali. Então, o ideal é que tivesse, mas muitas pessoas hoje passam desse limite assim e nem percebem. Quando vão ver, porque já gerou um problema bem grande. Sobre isso, sobre essa questão de buscar, de ter esse limite, essa questão de buscar essa fama, desses likes, dessa exposição, ela pode afetar a saúde mental das pessoas? Com certeza. Inclusive hoje, na clínica, é um dos pontos que a gente encontra que antes não tinha, né. Então, tanto essa comparação que aparece muito, as pessoas elas estão preocupadas porque elas nunca são suficientes, elas não fazem viagem suficiente, elas não são bonitas o suficiente, não são ricas o suficiente. Então isso acaba adoecendo, gerando ansiedade, depressão, a própria comparação em si aparece como um adoecimento mesmo. E tem o outro lado, tem uns 2 meses que eu estava conversando com uns amigos sobre esse lado dos influenciadores, o que eles mostram, mas também eles recebem muito comentários maldosos das pessoas. E aí eu me perguntei, eu tenho uma amiga que é influenciadora e eu perguntei a ela como ela consegue lidar, porque eu particularmente não consigo lidar com tanta crítica, eu já fico mal, fico: "Meu Deus, o que é isso que está acontecendo?". Aí ela disse, eu disse assim: "Mulher, como é que tu consegue?". Porque eu quando vejo que estão compartilhando minha foto, eu já fico: "Por que estão compartilhando? Estão falando o Uhum. quê?". E ela disse que não fica bem. Ela fez: "Ai, eu sou influenciadora, mas eu não fico bem". Eu fico: "Por que estão falando isso?". Mas aí, para o público, eu mostro que não estou nem aí, eu Uhum. sigo, mas aquilo me afeta demais. E aí como é que esses comentários maldosos não o que fazer para eles não atingir tanto, para não se tornar uma causa pior, uma coisa pior e ficar doente aí? Essa pergunta ela entra muito na questão do autoconhecimento. De maneira geral, a gente nunca está preparado para lidar de frente com os nossos defeitos ou com a opinião negativa das pessoas em relação a gente. É muito difícil, mesmo que você esteja extremamente preparado. Mas quando a gente faz um trabalho de autoconhecimento forte e você tem certeza e noção de quem você é, você consegue normalmente diferenciar ali o joio do trigo. O que pode ser, às vezes, uma crítica construtiva do que é somente a maldade do outro mesmo, que falou ali, tem a necessidade de dizer algo não legal. Então, é muito sobre o autoconhecimento. Quem eu sou e o que é que a palavra do outro pode entrar dentro de mim, sabe? O que é que eu permito que os outros falem de mim. E quando esses conteúdos, envolvem criança, que você tem a dizer como lidar de uma forma ética, saudável com crianças na internet? Uhum. Não deixa de ser um trabalho infantil, né, polêmica essa fala, mas não deixa. Então, assim, é respeitar o limite do que a criança quer aparecer. Porque muitas vezes a gente pega situações e casos de crianças que não querem aparecer, e as mães, por conseguir monetizar, continuam forçando a criança ali: "Ai, não, aparece, sorri", a criança não quer de jeito nenhum. E ao mesmo tempo de que a gente pensa que não é tão legal, é bonitinho, é fofinho, mas tem que entender tudo que está por trás daquele, se for confortável para a criança estar ali, ok, mas também tem que ter o cuidado de quem é que está vendo aquela criança. A imagem que eu estou expondo do meu filho, da minha filha, quais são os olhos que as pessoas estão olhando para aquelas crianças, né. Eu acho que esse é um ponto que é preciso refletir muito, assim, os pais e é toda essa indústria, porque dá muito dinheiro. Então, Sim. as pessoas acabam querendo, já tem filho pensando: "O bebê nem nasceu, eu já tenho Instagram para o meu filho, e eu já exponho meu filho, assim,
Há pessoas que às vezes a gente não conhece, não sabe o olhar do outro, Sim. né. E em relação às crianças, qual os riscos psicológicos para essas crianças crescerem nesse mundo digital? Quais são os riscos futuramente para elas? Tá. Imagina que uma das primeiras perguntas foi assim: "Como é que eu lido com as críticas sendo um adulto?". Agora imagine uma criança que ela está formando a personalidade dela, que ela está, enfim, entendendo quem ela é, e ela já recebe uma enxurrada de críticas, ela, está sendo forçada a fazer alguma coisa, então o nível de ansiedade, às vezes, dessa criança por exposição, ele é latente, ele aparece de maneira muito clara, fora todas as outras coisas, a depressão, a ansiedade, a comparação, porque já começa desde criança a comparação. E tem também essa questão delas agirem como adultos, né, porque o que eu mais vejo é crianças vestidas de adultos, Uhum. dançando como adultos, e às vezes os pais eles não conseguem, como eu posso falar? Eles não conseguem tirar elas desse mundo, porque chega na escola, chega no amiguinho, aquele amiguinho dança a música de TikTok e aí aprende. Como é que esses pais lidam com isso de tentar tirar um pouco, sendo que ao redor só existe redes sociais, essa adultização? Uhum. É é um problema geral. É difícil, né, hoje em dia, por exemplo, alguns pais pensam, dependendo da idade da criança: "Não vou dar celular". Uma criança pequena, não tem para que eu ter um celular, com ela, né. Então, mas a partir ali da adolescência, você não consegue limitar o celular, até por causa do contato direto, você precisa: "Ah, vou lhe pegar na escola, ai, vou, né, estar na casa do amiguinho e tal". Mas esse controle, é importante que a gente lembre que os pais são quem controla a criança. E às vezes a gente esquece disso, né. E aí a criança vê fulaninho usar uma roupa que a gente não acha adequado para a criança. Ela quer, mas quem compra a roupa da criança é o pai e a mãe. Então esse controle, ele é muito também dos pais, assim, e às vezes por ai, para ser igual a todo mundo, ou para engajar, ou para, enfim, "Ai, vamos deixar a criança dançar aquela dancinha", mas não é legal, né. Então vai muito da noção dos pais mesmo, porque a criança, ela vai muito no efeito manada. Se ela vê todo mundo, por exemplo, com aquela meia colorida, ela vai querer. Se ela vê todo mundo dançando aquela música, ela vai querer. Mas esse controle, ele realmente vem dos pais. Nayara, você acha que nós, todos nós, estamos normalizando a superexposição às redes? Sim. Uhum. Inclusive, nas profissões é interessante, porque é como se, por exemplo, eu sou psicóloga, se eu não tiver um perfil profissional para expor as minhas opiniões, para expor quem eu sou, para expor meu profissionalismo, é como se eu não existisse. E isso vai para todas as áreas. Sim. E aí vai desde assim, a gente observa alguns cursos de marketing, já no café da manhã, seu bom dia com o seu café da manhã. Você vai pra academia, você tem que postar que você tá na academia, você vai trabalhar, sabe, é como se fosse assim: "Eu só existo porque eu posto porque existo", né, e as pessoas elas vivem em função disso mesmo. É legal, eu sigo você, claro, lógico. É legal, eu gosto de ver conteúdos, eu não sigo é difícil alguém olhar meu Instagram e ver que eu tô seguindo famosos. Aham, Eu não curto muito essa vibe. Mas eu gosto de seguir profissionais, porque eu gosto do conteúdo que eu absorvo. sim. É muito bom, eu amo seus vídeos, de viagem também Obrigada. eu adoro. Mas como, na sua opinião, como a gente tem que ter uma responsabilidade de tirar alguns conteúdos, de diminuir esses conteúdos indesejados. Por exemplo, eu gosto de assistir conteúdo de profissionais. Uhum. Então tem aquela outra parte do Instagram que aparece outros tipos de conteúdos. Como é que eu posso limitar de tipo, ai, eu tenho uma filha, eu não quero que ela assista tal conteúdo. Que dica você me daria para eu evitar conteúdos como esses indesejados de sexualização, Uhum. de danças que eu não quero que aprenda? O que você tem para me ajudar os pais aí sobre Tá. isso? Eh, Existem algumas formas que as próprias redes sociais já nos ajudam com isso. Por exemplo, o YouTube, você tem o YouTube Kids lá, então eu não vou dar acesso para o meu filho para um YouTube aberto, onde ele pode, nas próprias, como é que fala? Sugestões de Sugestões. vídeos, aparecem vídeos que ele pode ver que não é adequado para ele, então YouTube
Kids. Instagram, vê como a gente pensa, por que que a minha criança tá no Instagram? O que que ela tá vendo ali? Quem que ela segue? Né? Então, o ideal seria não estar, mas a gente não consegue impedir isso. Então, observar quem que a criança segue, quem que tá olhando, quem que tá conversando com ela. Porque às vezes o perigo, muitas vezes, Rai, tá numa pessoa que reage, você não sabe quem reage à foto da criança, né? E a gente tem que sempre estar protegendo mesmo. Então, olhar dentro dessas redes sociais quais são os instrumentos que de criança mesmo, assim, limitar, só segue a família, eu quero ter, mas vamos deixar só o pessoal da família no Instagram, sei lá, fechado, sabe? É uma forma de proteger eles até do que eles veem mesmo. A próxima pergunta era dicas para alguém usar a rede social, né, com mais segurança. Você já deu aí para as crianças e serve para os adultos também. E assim, essa questão dos pais, já que estamos no meio das crianças, vamos Uhum, falar sobre elas. Como é que eu vou agir com a criança, com um adolescente? Vamos colocar como adolescente que vê uma vida perfeita da rede social e ele coloca na cabeça dele que ele tem que viver porque ele não tem essa vida. Não, mas aqui é uma vida perfeita, porque minha vida é assim. Como é que eu consigo lidar com um adolescente uhum. que vê vidas de rede social, porque é um mundo, mas é um mundo virtual. Como é que eu posso explicar esse adolescente, essa criança, que a vida não é da mesma forma que na internet? É, eu acho que para entrar nessa pergunta, tem uma coisa que eu gosto sempre de trazer, assim, para os meus pacientes e de maneira geral. Tudo na internet, o marketing na internet, ele é feito para vender. A gente não pode esquecer isso, até como adulto. Então, se aquela loja ela tá lá postando, ela porque ela quer vender. Se aquela pessoa ela tá lá falando, porque ela quer vender. Tudo, principalmente no Instagram hoje, ele é feito para vender. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência e saiba utilizar cada vez mais essas plataformas, entendendo que se aquela pessoa está postando, sei lá, aquela perfeição de corpo, o que que ela está querendo vender? Quais são os produtos que estão por trás dela? E aí, sendo adulto, a gente tem essa consciência. Como é que a gente passa isso para criança, para adolescente de maneira geral? Tendo a primeira, né, tendo uma relação positiva com seu filho, conversando sobre aquilo ali, mostrando para ele: "Filho, você consegue enxergar que isso aqui é real? Você consegue enxergar que um brasileiro mediano, normal, não consegue fazer 15 viagens internacionais no ano? Não existe essa realidade, sabe? Você consegue enxergar que essa pessoa que está fazendo 300 plásticas com 15 anos, que já tem silicone, que já tem não é o normal?" Olha para as crianças da sua escola. Elas têm esse monte de parafernália que a gente vê na internet ou é um adolescente específico que você está vendo? Sabe, a gente teve até há um tempo atrás, acho que mais ou menos um ano atrás, uma questão na Sephora, naquela loja, Sim. que as crianças, isso no mundo todo, as crianças, mas principalmente no Brasil, estavam invadindo, as meninas crianças estavam invadindo as Sephoras e a Sephora, acho que não sei se eles lançaram uma nota de que, assim, todos os mostruários, muitos mostruários destruídos, porque as crianças elas queriam, produtos de pele, produto batom, coisas de adulto mesmo, e as mães iam lá e deixavam ela como se fosse um parque de diversões. E aí algumas dermatologistas, inclusive, fizeram vídeos e falaram assim: "Ai, gente, não tem para que vocês usarem isso aqui, vocês não estão na idade". E aí você vê adolescentes comprando, produtos caríssimos, né, que não tem necessidade, maquiagens cara, tudo bem, você tem a idade de usar, mas a influência da porque uma digital influencer com 14, 15 anos disse que aquilo ali era bom para sair antes da escola, sabe. Então, essa conscientização e a proximidade mesmo do seu filho, para poder conversar sobre essas coisas e clarear as ideias sobre a realidade da coisa, até que ponto é real aquilo que a gente está vendo. Adolescente e adulto também, porque a gente perde essa noção às vezes, e quando a gente vê, a gente quer Sim, comprar tudo que lança, enfim. é. A fama digital, ela é sustentável? E como agir quando ela passa? Ih, difícil. Porque a gente é acostumado nesse mundo a querer crescer. E aí, eu quero engajar, eu quero crescer. E aí, às vezes, realmente acontece de alguém ter um vídeo e bombou.
Quando eu bombo com um único conteúdo, que é tipo assim: "Ah, eu bombei porque fiz uma dancinha e o pessoal gostou", e aquela fama não se sustenta, é muito importante saber lidar com as frustrações. Pronto, agora eu quero que você olhe pra cá Tá. e fale uma mensagem pra todo mundo. Ui, pra essa aqui. Tá, ok. Se eu pudesse dizer, assim, algo para vocês como profissional de saúde mental, é que a gente aprenda e entenda que a nossa vida não deve girar em torno do celular, nem de rede social, nem da internet. Existe uma vida real lá fora, existem amigos reais, uma família real, pessoas de carne e osso, existem programações para além do celular que fazem a vida valer a pena. E às vezes a gente entra nessa loucura de estar o tempo todo com o celular, o tempo todo nas redes sociais, e esquece que a vida real é o que faz sentido de viver. Então, estou muito viciado no celular, o que, que eu posso fazer? Intencionalidade. Eu intencionalmente quero passar um tempo sem o meu celular. Eu intencionalmente quero sair com meus amigos e deixar o celular de lado, ir para uma praia, deixar o celular carregando longe de mim, né? Bota lá para carregar no banheiro e vai assistir um filme. Então, eu gosto muito de pensar sobre isso, ser intencional quando o assunto é celular, porque o natural vai ser o quê? Pegar o celular e estar o tempo todo com ele na mão, porque ele é importante, não tem como a gente fugir desse instrumento. Então, que a gente possa lembrar que existe uma vida fora do celular e que ela é boa, né? E é por isso que a gente vive, porque a vida é boa.